E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pessoal, vamos para nossa linha de hoje? Nossa linha de hoje está fenomenal, porque nós vamos falar sobre células, sobre a organização dos seres vivos, sobre tecidos e órgãos. Fica aí até o final, porque essa nossa aula está demais. Então, se liga aí e vamos já para nossa aulinha agora, já! Então galera, para a gente começar nossa aula, diversidade das células, esse assunto muito interessante, nossa aulinha do 6º ano e a nossa aulinha de ciências. Então vamos lá. Pessoal, diversidade de células. Nosso corpo vai ter várias, inúmeras, trilhões de células, certo? E aí, tem células que vão ter formato diferenciado. Não é aquela redonda que a gente vê e vai ter um núcleo ali, nada disso. Elas vão ter diferentes formas. Então vamos ver aí, ó. Por exemplo, essa daí. Essa daí, se você observar, ela vai ter o formato fusiforme, certo? Então essa célula aí, ela está presente principalmente nos músculos. Já se nós vamos observar aí, ó, essa célula aí, ó, essa célula aí que parece umas boiazinhas, certo? Ela no caso aí vai ser as hemácias, certo? E o que é tão interessante nas hemácias aí? É que no caso das hemácias, elas são células anucleadas e ela vai ter esse formato aí totalmente diferenciado da célula muscular, certo? Depois nós vamos observar que as células musculares vão ter também de diversas formas e vamos ter aquelas células que vai ter vários núcleos. Nós vamos ver em slides posteriores, nós iremos ver isso. Então, outro tipo aí, ó, uma célula bem diferenciada, certo? Vamos ter aí o neurônio. O neurônio, ele é, no caso aí, uma célula nervosa, é a célula que está presente aí no nosso cérebro, certo? Ela é muito importante para fazer o impulso nervoso, o impulso correr pelo nosso corpo. Então nós temos a sensação de sentido, estímulo, tudo isso por causa dos nossos neurônios. Então se liga aí. Então seguindo aqui adiante, vamos lá. Galera, tecidos. Tecidos, o que seria então tecidos, professor? Tecidos são podemos dizer assim, são conjuntos de células. Células especializadas, elas se juntam e formam um tecido, ok? Como aí, vamos dar um exemplo aí, ó. Vamos ter no nosso corpo humano, vamos ter 4 tipos de tecidos. Vamos ter o tecido epitelial, ou também chamado de tecido de revestimento. É esse que vai formar então essa primeira camada da pele, ok? Vamos ter aí, ó, esse aí mostra um exemplo clássico do tecido epitelial. Porém, nós vamos ter também o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, pessoal, tem um exemplo aí, ó. Essas células aí, ó. As células que está entre o músculo e está entre a pele, certo? Então está formando aí essa barreira, fazendo uma conjunção entre a pele e entre o músculo. Vamos ter também, ó, o tecido ósseo. O tecido ósseo também, ele é um exemplo de tecido conjuntivo, certo? Ele vai se enquadrar em tecido conjuntivo, que a função é simplesmente o quê? Fazer a interação entre os tecidos, certo? Temos aí, por exemplo, o tecido líquido, no caso aí, vamos ter o sangue, né? O sangue vai ser formado por elementos figurados, e como a gente viu na aula passada, e também com elementos que formam o plasma. E aí vamos ter aí também os nossos tecido cartilaginoso, por exemplo, a ponta do nariz, as orelhas, eles são formados por esse tecido cartilaginoso, certo? E eles vão liberar o que nós chamamos de material intracelular, certo? A maioria das vezes o tecido conjuntivo ele vai fazer isso. E qual é a função desse tecido conjuntivo? Justamente fazer a interligação entre os demais tecidos. Vamos ter também o tecido nervoso. O tecido nervoso, esse que a gente conhece aí, ó, vocês podem observar bem, ele vai ser formado pelos neurônios, né? Então eles que vão nos conectar com o ambiente, certo? O tecido muscular. O tecido muscular, como eu tinha falado na aula anterior, nós vimos lá um exemplo de tecido muscular. Aqui o que nós vamos observar? Que aqui nós vamos ter um tecido muscular estriado esquelético e ele vai ter núcleos, certo? Vamos ter aí o tecido estriado cardíaco e vamos ter o estriado liso, que é aquele exemplo que a gente viu lá no slide passado. Agora lembrando bem, pessoal, esses são os 4 tecidos que nós temos no nosso corpo: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular. São esses os tecidos que nós temos, certo? Aí um assunto importante que eu queria falar para vocês sobre a pele. A galera acha que a pele ela é um tecido. No entanto, a pele ela não é um tecido. Por que ela não é um tecido, professor? Presta bem atenção.
Ó, eu tenho aí uma pessoa, né, limpando a pele, e a pele vai ser formada mais ou menos dessa forma. Então o que nós vamos observar? Que a pele, ela vai ter a epiderme, que é um tecido formado por um tipo de célula, e ele vai fazer todo o revestimento. Porém, nós vamos ter o que também? A derme, que é um outro tecido, certo? E vamos ter também um tecido adiposo, um tecidozinho de gordura que vai estar ali abaixo da derme. Ou seja, o que nós estamos observando aí? Que a pele, ela não é formada simplesmente por um tipo de tecido, mas vamos ter vários tecidos aí. Então, caracterizando o quê? Caracterizando que ela não é um tecido, mas sim um órgão. Então, a célula, ela é um órgão. A pele, ela é um órgão, certo? Um órgão, e podemos dizer assim que ela é o maior órgão do corpo humano. Então, qual é o maior órgão do corpo humano? A pele, certo? Ela pele porque ela vai revestir todos o seu corpo, certo? E aí ela vai ser formada praticamente por isso. Ela vai ter os pelos, vai ter uma camada de células mortas, que as células vão morrendo, elas vão ficando queratinizadas, né? Por causa da queratina, e aí elas vão morrendo e vão ficando aí, ó, sobre a pele, certo? E o que nós vamos ver também aí, ó? Vamos ter os vasos sanguíneos, e todos esses tecidos, eles estão interligados, formando então aí o órgão, certo? Então, falando em órgão, vamos lá seguir adiante. Galera, e quando eu falo em órgão, a gente já viu que o órgão vai ser o conjunto de tecidos. Aí eu vou dar um exemplo aí, ó. Eu tenho aí uma parte do sistema digestório. E aí, ó, eu tirei um fragmento do sistema digestório. Aí nós temos aí o intestino delgado. Okay? E aí, ó, esse intestino delgado, se a gente tirar uma porçãozinha dele, se você observar, vai ser formado mais ou menos desse jeito aí, ó. Certo? Então, aí no caso vamos ter o que? As microviscosidade. Qual é a função dela? Fazer a absorção de nutrientes. E o que a gente pode falar sobre ela? Se a gente for observar, por que ela é chamada de órgão? Porque nós vamos ter aí, ó, os 4 tipos de tecidos aí, certo? Então vamos ter o tecido muscular, o tecido nervoso, o tecido conjuntivo e o tecido epitelial, certo? Formando toda essa estrutura. Então, quando eu tenho a conjunto de vários tecidos, eu vou ter um órgão, certo? Então, guarde isso na mente de vocês. Por quê? Porque os órgãos, pessoal, os órgãos, quando eles se interligam, eles formam o sistema. Aí eu posso dar um exemplo aí bem legal. Este exemplo aí que vocês estão vendo aí, ó. Vocês estão vendo os diversos sistemas que nós temos no corpo. Então, o sistema vai ser formado por vários órgãos. Se nós formos observar aí o sistema respiratório. No sistema respiratório você vai observar que ele vai ter a cavidade nasal, que é um órgão, vai ter a traqueia, que é um outro órgão, certo? E vai ter também essa divisão, os pulmões, formando outro órgão. Então, quando eu tenho aí, ó, essa junção de órgãos, ele irá formar o sistema. E qual é a função do sistema? O sistema, ele faz a integração de órgãos, certo? E aí, ó, uma coisa importante quando a gente fala sobre órgãos é que os órgãos, eles vão ter uma atividade específica no nosso corpo. Por exemplo, vamos ver aí, ó, o sistema ósseo. O nosso sistema ósseo, ele vai ter a função de articular o nosso corpo. Já o sistema muscular vai dar mobilidade ao corpo, flexibilidade. Já nós vamos ter o sistema circulatório. O sistema circulatório, ele vai levar os nutrientes e o gás, certo? E vai fazer as excretas que estão ali nas células, certo? E vai, certo? No caso dos nutrientes, ele vai capturar os nutrientes, vai distribuir para todas as células. No caso aí dos gases, do gás oxigênio, ele vai também pegar o gás oxigênio e vai liberar para todas as células. E contrapartida, o que ele traz? Ele traz de volta o gás carbônico, traz também outras sujeiras como as excreções e são liberadas lá, no caso, na eliminação. Ok? Então, galera, sistemas, eles são integrações de órgãos e desempenham uma determinada atividade metabólica no nosso corpo, certo? Então, seguindo aqui adiante. Então, falamos sobre os sentidos humanos. Pessoal, o que nos conecta com o mundo vai ser os sentidos humanos. Então, vamos ter, por exemplo, aí, ó. Vamos ter o olfato. E o que o olfato vai fazer? O olfato, ele vai receber os sinais químicos que estão rodeados aí no ar, em partículas do ar, certo? E vai transformar isso em algo perceptível, o cheiro. Então, graças ao olfato. Então, o olfato, ele vai receber esses sinais químicos que estão presentes no ar, certo? E aí vai converter isso em cheiro. Já nós vamos ter, por exemplo, a paladar. Certo? O que o paladar vai fazer? Ele vai pegar os sinais químicos do alimento e vai fazer com que eles tenham sentido, como por exemplo o doce,
como o salgado, certo? Então, graças ao paladar, nós temos esse fator sensorial, desses sinais químicos, e nos dá a sensação do sabor, ok? Então vamos ter outra aí, ó, a visão. A visão é um estímulo, então vamos receber da luz, certo? Então a luz, ela é o grande responsável aí por nossa visão. Então vamos ter sensores que vão detectar a luz e vão transformar essa luz, certo? E essa recepção de luz em cores, como nós vamos ver em aulas futuras. Vamos ter também o tato. O tato, ele é que vai nos conectar aí com o mundo. Por quê? Porque através dele nós vamos ter a sensibilidade, certo? Você vai conseguir sentir na pele alguma coisa quente, frio, certo? Uma picada de uma abelha. Por que isso acontece? Por causa do tato. Então o tato, ele é muito importante nessa conexão que nós temos com o nosso meio ambiente. Vamos ter também a audição. E a audição, ao contrário da visão, ela vai receber o estímulo produzido pelas ondas sonoras, certo? Pelo som. Então o som vai ser captado pela audição. Então esses são os sentidos humanos. E eu sempre digo o seguinte: os sentidos humanos, eles nos conectam, entendam bem, ele nos conecta com o nosso meio ambiente. Então nós somos conectados através desses sentidos humanos, ok? Então, seguindo adiante, vamos para nossas atividades. Nas nossas atividades, vamos ver aí logo a nossa primeira atividade, nossa primeira questão. Aí, essa primeira questão você vai completar, preste atenção. Aí tem assim, tem um espaço onde você vai colocar para uma das opções que tem aí embaixo. E aí, vamos lá continuando. São responsáveis pelo sentido da visão. Neles há receptores que captam os estímulos luminosos e permite distinguir cores, formas e a posição dos objetos. Qual das alternativas abaixo completa a frase anterior? Então vamos ter aí 4 opções e você vai escolher a opção correta, beleza? Então vamos aqui para a segunda questão, e a segunda questão tem assim: observe os seguintes níveis de organização de um ser vivo e marque a alternativa que contém os termos que substituem adequadamente o número 1, 2 e 3. Aí nós temos a célula vai produzir 1, que vai produzir 2, que vai produzir sistema e que vai produzir depois de sistema o 3. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar a opção, certo? Então eu vou ver qual é que se encaixa melhor aí. No 1, será que seria tecido? Será que seria órgão? Então você vai responder. Nós temos 5 opções aí para você marcar a opção correta. Tudo bem? Então, seguindo aqui para a nossa terceira questão. E a nossa terceira questão tem assim: constantemente, ao falarmos de anatomia e fisiologia humana, citamos alguns sistemas presentes no corpo, tais como o esquelético, o digestório. Um sistema pode ser definido como um conjunto. Portanto, ele quer saber o sistema. O que o sistema ele pode ser definido? Como é que a gente pode definir o sistema? Ok? Aí tem: o sistema pode ser definido como um conjunto de... Aí você tem 4 opções aí para responder esta pergunta. Vamos aí para a quarta. E essa quarta é de você associar. E aí, ó, se você observar aí, eu vou até fazer a leitura para vocês entenderem melhor. Tem assim: o nosso corpo é formado por várias partes que trabalham juntas e garante o bom funcionamento do organismo. Relacione a sequência dos níveis de organização e seus exemplos. Aí tem aí célula, tecido, órgão. 1 célula, 2 tecidos, 3 órgãos, 4 sistema. E aí você vai colocar o que? O número correspondente aí, ó, no que seria uma célula. Será que a célula seria um cérebro? O cérebro seria uma célula? Então você tem aí, ó, só fazer então aí a interligação, certo? Vai colocar a sequência correta e responde essa pergunta. E a quinta questão nós temos assim: órgão responsável pelo sentido do olfato. Na cavidade nasal há receptores que são estimulados por partículas odoríferas que estão no ar. Esse órgão é o... Aí você tem 4 opções aí para poder responder esta pergunta. Pessoal, e essa foi a nossa linha de hoje. Beleza, galera? Então, até a próxima. Não se esquece de inscrever aí no canal e valeu, galerinha!